Boa noite a todos e todas. Meu nome é Jussara e estou na gestão da EMEI Castelo. Eu sou de pele branca, estou usando um batom laranja, meus cabelos são encaracolados e loiros. Atrás de mim tem um móvel, uma cristaleira e a parede de azulejo. A minha equipe, que nós estamos aqui todos nessa sala, conta com a vice-diretora Rosemary, a coordenadora geral Evelyn, as coordenadoras de turno manhã Daisy e Maria Célia. Ambas vão acompanhar o chat à medida que for desenvolvendo, toda a palestra da Juliana. Quem quiser fazer alguma interação no chat, algum comentário, alguma pergunta, pode estar colocando, que as coordenadoras vão estar depois nos auxiliando para estar ou respondendo ou lendo os enunciados. Nós estamos aqui na EMEI Castelo com a primeira semana pedagógica, com abordagens e reflexões na educação infantil. Tem sido uma semana muito rica. E hoje nós contamos com uma mestre em educação, pedagoga, professora do ensino fundamental da Escola Municipal Hugo Werneck. Ela vem hoje com o tema de educação antirracista. E eu vou deixar com vocês a palavra, com Juliana Gualberto, e agradecer a ela pela presença dela hoje, nesta noite aqui, trazendo essa reflexão. Com você. Boa noite, Jussara. Eu agradeço a Jussara, agradeço a Daisy e agradeço também a todas as colegas da EMEI Castelo e todas as outras colegas da Rede Municipal de Educação que estejam assistindo, essa conversa, Bom, eu sou Juliana Gualberto, sou professora, mãe do Francisco e da Beatriz. Atualmente eu trabalho na Escola Municipal Hugo Werneck, que fica na região oeste de BH. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, eu estou com o cabelo preso, com um afro-puff, estou de óculos vermelhos e de blusa estampada, Atrás de mim está o meu filho Francisco. Eu tenho também um armário de madeira atrás de mim. À minha direita, eu tenho uma porta e à esquerda eu tenho uma janela com um papel de parede triangular. Então, eu venho aqui hoje dividir com vocês, algumas reflexões, alguns estudos que eu tenho realizado, algumas construções que eu tenho feito nesse meu encontro com a discussão das relações étnico-raciais, que é uma discussão que tem a ver com a minha vida, já que sou uma mulher negra, já que sou uma professora negra e já que sou também uma mãe de crianças negras. Então, a minha proposta aqui é que a gente possa conversar, refletir sobre os aspectos da educação antirracista. E é simbólico a gente estar fazendo essa discussão aqui hoje, gente? Dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, um dia onde há uma efervescência de atividades acontecendo na cidade, no estado, no país, E discussões muito diferentes, elas acontecem e têm sido sistematizadas, sobretudo no campo da educação. Então, é uma honra para mim fazer essa conversa aqui. Bom, enquanto eu estou apresentando, eu não consigo ver vocês enquanto plateia e nem consigo acompanhar o chat. Então, como a Jussara, ela sinalizou, as nossas outras colegas vão estar fazendo esse monitoramento. E aí eu queria combinar o percurso da seguinte maneira.
de que eu faça uma breve exposição, né, uma reflexão sobre educação antirracista, e depois a gente converse a partir, né, das observações, questões e perguntas que, porventura, vocês colocarem no chat, tá bom? Para que a gente pudesse pensar um pouco, né, nessa construção conceitual, eu pedi para que a Deise encaminhasse para o grupo de professoras e para toda a comunidade escolar 4 vídeos. O primeiro vídeo é chamado O Perigo da História Única, da autora, da escritora nigeriana Chimamanda Adichie. O segundo vídeo é o Teste das Bonecas, realizado pela CNN americana no final da década de 90. O terceiro vídeo é uma propaganda, né, de uma instituição social, mas com uma fala institucional da professora Benilda Brito sobre educação antirracista. E, por fim, um vídeo que circulou essa semana, né, falando do meu lugar no mundo, onde 2 atrizes e o goleiro Aranha fazem a exposição sobre o que é ser e estar no mundo. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat de vocês o que vocês entendem como educação antirracista. Só lembrando o seguinte, eu não vou conseguir ver, mas essa pergunta vai se conectar com a nossa discussão depois da apresentação. Tudo bem? Vamos lá? Peço para vocês desculpa, porque estamos vivendo um momento apocalíptico e vocês estão escutando todos os barulhos da minha casa, inclusive das demandas dos meus filhos. Mas quem nunca deixou escapar um barulho de casa numa live, não é verdade? Mas vamos lá. Eu vou fazer a projeção aqui de um breve mapa mental que eu fiz, e aí eu vou pedir a Jussara para me avisar se está dando para ver ou não. Se tiver qualquer interferência na transmissão, Jussara, por favor, me avise, tá bom? Então, vamos lá. Ok, pode pôr. Então, vamos. Apareceu, Jussara? Sim, apareceu uma tela do computador com os escritos pequenos, não amplos. Apareceu. Sim, agora apareceu. Tranquilo. Obrigada, Jussara. De nada, conte comigo. Então, vamos lá. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouco, a partir dos vídeos, da maratona de formação que vocês tiveram essa semana, que vocês discutiram desenvolvimento infantil, vocês discutiram educação inclusiva, Egito Negro e hoje educação antirracista, mais os vídeos encaminhados por mim. Porque a nossa discussão, de alguma maneira, vai fechar essa semana rica de formação e de conhecimento. Então, vamos lá. Para que a gente possa construir efetivamente uma educação racista, uma educação antirracista, o que é necessário? Eu faço essa pergunta do nosso lugar de fala, de professoras e professores da educação básica, sobretudo da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. E complemento ainda, dizendo do lugar de professoras que atuam no serviço público, ou seja, na política municipal de educação. Bom, para que a gente possa desenhar, né, um esboço dessa tal educação antirracista, a gente vai pensar em alguns princípios. O primeiro deles
o nosso desejo é construir uma escola pública que a gente precisa. Esse termo, gente, ele não é meu. Esse termo eu escutei do professor Jailson de Souza e Silva, que é coordenador do Observatório das Favelas e do Instituto João e Maria Aleixo, no Rio de Janeiro. Ele realizou um seminário grande sobre propostas de educação antirracistas no sistema de educação público, né, carioca. E aí ele traz essa ideia, né, para que a gente possa construir uma educação antirracista, a gente precisa também construir essa escola pública que a gente precisa. E que escola é essa? Então, para entender essa escola, a gente precisa retomar os princípios da educação pública. Primeiro, relembrando aqui o que a gente já sabe, que a educação formal é um direito humano constitucional fundamental, e ela pode se concretizar para a maioria da população brasileira por meio da escola pública. Neste contexto, a escola pública ela tem um papel importante no fortalecimento dos estudantes através da oferta de educação gratuita, laica e de qualidade. Esses princípios são princípios primordiais para a gente pensar a política de educação no âmbito do município. A escola pública é uma instituição fundamental que contribui para a constituição social dos sujeitos. É lugar de construção de conhecimentos, e aqui eu ouso sinalizar a construção de conhecimentos científicos, é lugar de construção de sonhos, de viver as diversidades, de mudança e, sobretudo, de proteção. Inclusive, quando a gente pensa que a educação ela é um princípio importante, né, no sistema de proteção social, a gente fica pensando como é que estão os pequeninos e as pequeninas nesse momento, né, da pandemia, com a ausência dessa instituição importante enquanto rede de proteção social. Pessoal, essa pessoa atrás de mim é meu marido, tá? Que apareceu aqui, chegou desavisado do trabalho. Bom, esses são os efeitos da pandemia e também do teletrabalho. Mas vamos continuar. Bom, nós conversamos um pouco sobre os princípios da educação pública, né? E a importância que essa instituição, a escola pública, ela tem para a gente na sociedade atual. Agora a gente vai conversar sobre um conceito que é um conceito fundamental e que se conecta à nossa discussão, que é o racismo. A gente precisa entender, como a professora Ana Paula Silva, né, apresentou para vocês na formação Egito Negro, na última quarta-feira, que o racismo ele é estrutural e é estruturante na sociedade brasileira. O Brasil, ele é um país racista, e aqui as relações, elas são racializadas. O que isso quer dizer? As relações estabelecidas entre as pessoas, elas se orientam pela cor da pele e pelo fenótipo. O racismo, ele é um fenômeno cultural. Ele está tão emaranhado na nossa cultura que muitas vezes nós naturalizamos cenas, episódios, falas e piadas racistas. Sim, mesmo nós que nos declaramos antirracistas. O racismo, ele se estrutura inicialmente no meio familiar. Como vivemos numa cultura racista, nós aprendemos a discriminar. Esse processo, ele se inicia na infância e tem toda uma estrutura e aprendizado ao longo da vida. O racismo, como diz o professor Silvio de Almeida, no livro Racismo Estrutural, ele pode ser uma visão de mundo. E as pessoas, ao longo da vida, elas podem escolher discriminar ou não. Bom, aqui eu entro num tema
que foi pautado pela professora Ana Paula Silva na quarta-feira, né? Quando ela apresenta um pouco dos estudos da professora Azoilda Loreto, né? E aqui eu também indico uma leitura da professora Eliane Cavalheiro, no livro Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, que são duas pesquisas importantes para a gente pensar, né, essa percepção e essa relação de crianças pequenas, né, e aí eu estou falando de crianças que estão na educação infantil e no primeiro ciclo do ensino fundamental, sobre a percepção, né, e essa apreensão do racismo. A gente consegue perceber que a criança, quando ela é pequena, bebê, até os 2 anos de idade, ela consegue começar a perceber as diferenças. E ela, muito sutilmente, percebe o que tem um valor e o que não tem valor. E como que a criança ela faz isso? Como que ela mede isso? Ela mede a partir das relações de afeto, proximidade e contato que ela estabelece com os outros, sobretudo com os adultos cuidadores, os pais, os avós, as professoras, as babás, né? Então, é nesse sentido que eu apresento essa ideia de estruturação do racismo ao longo da vida. À medida que a criança ela cresce, ela vai percebendo mais nuances dessas diferenças. Quando a criança está lá no final da educação infantil e no início do ensino fundamental, a gente consegue perceber, né, o jogo que a criança estabelece com as outras a partir dessa observação das diferenças, sobretudo diferenças físicas. Num primeiro momento, isso é imperceptível. As crianças se veem como semelhantes. Mas, como elas são também direcionadas pelo olhar dos adultos, elas acabam percebendo as diferenças físicas, fenópticas entre as pessoas. E aí começam as brincadeiras. Eu não gosto de você, não sente perto de mim, você é feio, sua tinta vai me manchar, né? Quem nunca viu isso numa escola de educação infantil ou numa escola de ensino fundamental? E a escola, sendo uma instituição social importante, e onde as relações sociais elas são reproduzidas, também pode reproduzir cenas e situações de racismo. É comum, fazemos parte da sociedade, não estamos fora dela, né? E aí essas cenas elas se repetem, né? Na piada de uma colega professora, na piada do porteiro, de criança com criança, de professora com professora. E, sabendo disso, o nosso compromisso tem que ser pelo exercício do antirracismo, através da efetivação de práticas políticas e pedagógicas antirracistas. Nós percorremos até agora uma reflexão sobre o papel da educação, sobretudo da educação pública. Nós conversamos um pouquinho sobre racismo, né? Porque aqui eu passei rapidamente por esse conceito, uma vez que vocês já tiveram uma conversa bonita, consistente, potente e robusta com a professora Ana Paula Silva. E agora eu volto o nosso olhar aqui para o conceito de infâncias e diversidades. Escolhi aqui o conceito de infâncias no plural, porque as infâncias elas são diversas. Não existe uma única infância. Existem infâncias que são marcadas por essa construção conceitual do que é criança, do que são crianças e do que são infâncias. Então vamos ver o que é cada uma dessas coisas. Criança é um indivíduo em construção, é uma cidadã, ela possui necessidades e características próprias de desenvolvimento e de aprendizagem. E a BNCC está aí para nos dizer disso, né? Principalmente com tudo aquilo que está descrito lá, né? Nos campos de experiências e objetivos de aprendizagem. Crianças são sujeitos sociais ativos, com experiência de vida,
que se desenvolvem, aprendem, constroem saberes e têm direitos aos conhecimentos. Quando eu falo de experiência de vida, dizer, né, gente, que mesmo pequenina, desde o momento que ela nasce, ela já vai se conectando a essas várias aprendizagens, né? E ela vai acumulando experiência. E as experiências de vidas dessas crianças, nas quais nós atendemos, elas são experiências de vidas diferentes das nossas, diferentes dos colegas delas. São experiências únicas, mas que devem ser observadas e também conhecidas por nós, professoras. E as infâncias? O que são as infâncias? As infâncias referem-se a essa diversidade e multiplicidade de encontros que a gente tem lá nas salas da educação infantil e dos anos iniciais, né? Referem-se às vivências múltiplas dessas crianças, às suas experiências, aos seus saberes. Essas infâncias, elas possuem conhecimentos e culturas próprias. Elas estão inseridas em contextos sociais, históricos, políticos e econômicos diversos. As infâncias, elas são diversas e múltiplas. Então, essa tríade que eu acabei de apresentar, né, a educação formal, pública, enquanto um direito humano fundamental, o reconhecimento do racismo e as infâncias, são três perspectivas muito importantes para a gente pensar, para a gente entender, para a gente estudar e para que a gente possa também se instrumentalizar, né, para a construção de práticas educativas antirracistas. Tá bom, já temos conhecimento dessa tríade. O que mais é necessário? É necessário que façamos algumas perguntas. Nós, professoras, gostamos de certezas. Mas o que nos orienta, o que nos ensina e o que muitas vezes nos tira de eixo são as perguntas. E a gente precisa voltar a fazer perguntas sobre o nosso trabalho, sobre a nossa atuação, sobre o contato com as crianças, sobre os aprendizados e sobre as diversidades. E aqui eu trago algumas perguntas que são importantes para que a gente possa, né, se fortalecer na construção da pauta de projetos políticos e pedagógicos antirracistas. A primeira delas é a seguinte: enfrentamento ao racismo na escola, por quê? Gente, parece uma pergunta boba, né? Mas ela é recorrente entre nós, entre professoras mais velhas, entre professoras mais novas, entre as famílias, né? Primeiro, para responder essa pergunta, a gente tem que voltar ao princípio, lá daquela tríade que eu mostrei para vocês anteriormente, sobre o racismo. O racismo, ele é um problema político, institucional, cultural grave para nós, brasileiros e brasileiras. Ele precisa, como diria o professor Luiz Alberto, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, ser erradicado. E eu concordo com ele. E nós, professoras e professores da educação básica, nós temos um compromisso social importante no enfrentamento e erradicação do racismo na escola. Então, por que a gente vai criar práticas políticas e pedagógicas antirracistas? Primeiro, por justiça social. Sim, durante séculos, a população negra e afrodescendente, né, ela sofre por prejuízos, né, que são prejuízos que têm as suas causas históricas. Então, a gente vive um momento, né, de reparação. E quando a gente oferece uma escola de qualidade, uma escola aonde se pauta pelos princípios éticos, de justiça, de equidade, de respeito, de valorização, sobretudo de valorização dos conhecimentos científicos, a gente está contribuindo
com esse processo de reparação. A gente também precisa educar meninos e meninas, negros e não negros, para a equidade racial. O que significa isso? O que é a equidade? É você, muitas vezes, criar mecanismos desiguais para que aquela pessoa que historicamente teve vários prejuízos históricos, né, prejuízos de várias ordens, de acesso às políticas de educação, de saúde, de habitação, de segurança pública, ela possa conseguir, né, diminuir um pouco as distâncias e as barreiras para poder, de alguma maneira, estar próximo do acesso a direitos àquela pessoa que, historicamente, sempre teve acesso aos bens e políticas públicas. Nós também enfrentamos o racismo na escola para fortalecer crianças negras e não negros. É necessário que a gente pense numa perspectiva antirracista para todos. Não é um assunto que deva ser dirigido somente para as crianças negras, para as crianças indígenas. Esse é um assunto de trabalho pedagógico só para as professoras negras ou só para as professoras indígenas. Essa pauta está para todas nós, sobretudo no serviço público. Nos interessa também valorizar as identidades e as diferenças dessas várias culturas dessas crianças nessa escola. Enfrentamento ao racismo ele é importante também para orientar as nossas práticas políticas e pedagógicas, para que a gente também possa descolonizar o nosso currículo, que ainda ele é muito eurocentrado, e também é um currículo que ainda opera numa perspectiva muito colonial, ou seja, a gente sabe que a educação ela é um aparelho ideológico do Estado. A gente aprendeu isso lá no curso de pedagogia, né, gente? Pois é, e é mesmo. E o currículo, ele dá o tom da ideologia que se quer imprimir nessa população. E aí, quando eu falo que o nosso currículo, ele é um currículo ainda muito eurocentrado e muito colonizado, é porque ele conta, como a Chimamanda nos disse no vídeo, né, apenas um roteiro de história, sobre uma perspectiva, sobre a perspectiva de uma produção cultural e escolar branca. A gente precisa dar espaço na escola a outras narrativas, as narrativas negras, as narrativas indígenas. Nessa perspectiva, nos interessa também desmistificar a África da falta, da ausência, da precariedade e da feiura. Não é assim que a gente vê? No caso da educação infantil, é importante que a gente possa enfrentar o racismo na escola, porque, como eu falei anteriormente, e os estudos sobre educação nos mostram isso, né? A escola também, ela é capaz de dar subsídios a essa criança do que fazer com o corpo negro, que é um corpo político. O que isso significa? Como vivemos num país racista e as relações elas são racializadas, muitas vezes as pessoas entendem e veem o corpo negro como corpo objeto, aquele que pode ser tratado de qualquer maneira, aquele que não precisa ser tocado, acariciado, aquele cabelo, né, que nunca é afagado, porque é crespo, porque é black, né? E na educação infantil, né, a gente não pode se furtar ao contato, ao olhar, né, ao falar, ao brincar. Então, a criança ela precisa ter compreensão desse corpo, que é um corpo que é livre, que é um corpo que, em alguma medida, tem saúde, né? E aquele corpo também que é bonito. Porque as diversidades, as diferenças, as tonalidades, elas estão postas e elas precisam ser valorizadas. E a gente enfrenta o racismo na escola também, porque nos interessa cada vez mais
nos aproximarmos do território aonde as nossas escolas estão e conhecer todo o potencial afrocultural ou indígena local. Mais uma pergunta, hein? O que pretendemos e onde queremos chegar com práticas educativas antirracistas? A gente quer sair da marginalização e caminhar para a emancipação. A gente quer sair dessa lógica e dessa perspectiva de preconceito, discriminação, do racismo, da violação de direitos, da violência simbólica, da falta. Porque isto está posto para a população negra e afrodescendente há séculos. A escola pode contribuir, é capaz de contribuir para essa caminhada de emancipação, que vai levar essas crianças aonde? Vai levar essas crianças ao caminho da existência. Se uma criança negra, ela percebe que ela é querida nesse mundo, que ela é benquista, ela tem grande possibilidade de se perceber enquanto um ser que existe. Parece bobo isso que eu estou falando, né? Mas as crianças negras, muitas vezes, elas são invisibilizadas. Elas não conseguem perceber que existem. Essa caminhada também pode levar à resistência, à afirmação de sua identidade, do seu lugar de conexão cultural, com aquele bairro, com aquela família, com aquela religião. Pode ensinar também a todas as crianças o que é ser resiliente. O que é ser resiliente, gente, em tempos de pandemia? O que foi? Como é que está sendo isso para vocês? Pode levar essas crianças também ao aprendizado e, sobretudo, a reafirmação de sonhos. As crianças nos veem na escola e, às vezes, elas querem ser a gente. Então, que elas sonhem ser professoras, diretora, coordenadora geral, coordenadora pedagógica, né? Médica, advogada, astronauta, maquinista, motorista de caminhão. Que as crianças possam sonhar em ser o que quiser. Mas, para isso, a gente precisa oferecer uma educação pública, de fato, de qualidade. E olha que eu não estou retirando aqui as precariedades na política pública que a gente tem, hein? E como é que a gente pode transformar essas ideias iniciais e pretensões em projetos políticos e pedagógicos voltados para práticas educativas antirracistas? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai seguir um ciclo, que é um ciclo que tem a ver com a nossa construção e o nosso percurso e a nossa trajetória enquanto professoras e professores da educação infantil. Como que começa esse ciclo? Esse ciclo, ele começa com a seguinte pergunta: o que eu sei sobre a educação das relações étnico-raciais? Essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer. Depois disso, a gente precisa fazer leituras de cenários. Que cenários são esses? Né? Como é a minha escola? Como é o bairro que essa escola está? Como é e quem são esse grupo de crianças que eu estou atendendo? É importante também que a gente possa conhecer as orientações legais, normativas e diretrizes que amparam a educação das relações étnico-raciais. Um exemplo disso é a Lei 10.639 de 2003. Outro exemplo disso são as diretrizes curriculares municipais para a educação das relações étnico-raciais. Esse é um documento municipal que está publicado desde 2004. Bom, até agora, tudo bem, mas só isso não é suficiente. A gente precisa se instrumentalizar mais. Como que a gente vai se instrumentalizar mais? Gente, isso que vocês estão fazendo aqui. Formação continuada em serviço e formação livre. A gente precisa estar seguro
A gente precisa saber aonde que a gente está pisando, né? Como que a gente vai transmitir isso para as crianças, para as famílias. É necessário segurança didática e pedagógica. Para isso, a formação é essencial. Partindo desse pressuposto, a gente começa, então, a construir ações, projetos e programas voltados para a educação das relações étnico-raciais. É importante deixar claro que esses projetos eles precisam ser construídos e desenvolvidos ao longo do ano, né? A gente pode começar, talvez, com um projeto menor, mais pontual, mas a tendência, né, e o desejado é que isso cresça e seja trabalhado como uma pauta importante do conteúdo curricular, né, que a gente já trabalha no dia a dia. Depois, a gente também precisa estar aberto para questões inesperadas que possam aparecer. Sim, crianças vão nos questionar, famílias vão nos questionar, nossas colegas vão nos questionar. E como que eu vou estar aberto? É importante que a gente tenha em mente que quando as pessoas elas nos questionam, não é no sentido de nos destituir ou nos provocar. Bom, às vezes é, mas às vezes é por puro desconhecimento. E se a gente está munido de formação e informação, se a gente tem aqui o respaldo da direção e da coordenação, bora discutir com esse povo, trabalhar e colocar o trabalho para frente, né? E, por fim, é importante que a gente avalie sempre o nosso trabalho, né? Escutando, dando lugar, né? Às crianças, às famílias, os colegas, que a gente também possa se orientar às várias vozes, né? E que seja uma orientação positiva, e não uma orientação que nos anule, uma orientação que nos convide a ir para frente. Estou acabando, tá, Jussara? Por fim, a última parte do mapa. Nessa perspectiva, uma escola nova pode emergir. Quem falou isso? Não fui eu. Foi a professora Nilma Lino Gomes, no livro Movimento Negro Educador. E que escola é essa nova que emerge? É uma escola, de fato, antirracista. Para que essa escola nova ela possa emergir, a gente tem aqui, eu levantei aqui algumas hipóteses para essa construção, tá? Vocês me desculpem, às vezes, eu ser determinista demais, a gente precisa, a gente faz, a gente vai, porque eu acredito que neste momento histórico que a gente está vivendo, é importante um imperativo no que diz respeito ao enfrentamento e erradicação do racismo na educação básica, né? Então, me perdoem, né? Tem algo que é de uma militância, sim, porque o nosso fazer, né, pedagógico, ele é político, né? Ele milita também, e ele milita por quê? Ele milita pela causa da oferta de educação pública, gratuita e laica para as populações que a gente atende. Então, vamos voltar lá nas hipóteses que eu levantei para essa nova escola que emerge. Essa nova escola que emerge, essa escola antirracista, é a escola, né, que supera as concepções e os ideais pedagógicos eurocêntricos e colonizados. Essa escola nova que emerge, ela também é capaz de institucionalizar todos os projetos nos documentos mais importantes da escola, que são o projeto político-pedagógico e o regimento interno. Essa nova escola que emerge, ela tem uma ousadia ética tremenda, porque ela dá conta de construir um currículo vivo, que dialoga com as realidades e territórios, um currículo engajado, que tem a ver também com as vidas, com as vivências de toda a comunidade escolar, e um currículo descolonizado, que orienta-se pedagogicamente não só por uma narrativa, mas por várias vozes e narrativas. Essa nova escola que emerge,
ela também valoriza, dá visibilidade e respeita as práticas políticas e pedagógicas dos colegas e das colegas individuais de hoje e de ontem. Essa escola estimula as professoras a se tornarem pesquisadoras, com vistas à construção de um pensamento negro em educação. Gente, eu assisti à apresentação da professora Ana Paula Silva e fiquei encantada, porque aquele trabalho do Egito Negro, ele é um exemplo disso, do estímulo ao professor pesquisador. Aquele conhecimento produzido por ela sobre o Egito Negro, voltado para a educação infantil, né? Isso é uma coisa sensacional, extraordinária. Isso é um pensamento negro em educação, né? E isso que a gente precisa valorizar e dar visibilidade, porque nós, professoras, digo professoras porque somos a maioria na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, e a questão de gênero, ela precisa aparecer, né? A gente pode ser capaz, numa perspectiva antirracista, de abrir brechas nas estruturas duras da sociedade brasileira. A gente abre brecha através do currículo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ser ponte para que os estudantes eles possam passar, se fortalecer e continuar a caminhada. É importante também, nessa nova escola que emerge, que a gente também possa ter uma aproximação com a comunidade local, para que a gente possa conhecer essa comunidade e saber se lá existem ações afroculturais ou indígenas, tá? Porque é importante que a gente abra as portas para que esse conhecimento, que também é um conhecimento escolar, ele possa chegar dentro da escola. Essa nova escola também, ela compartilha um trabalho construído, colaborativo e refletido por toda a comunidade escolar, né? E essa nova escola também, peraí, isso aqui eu não estou conseguindo ver, ela constrói e consolida um trabalho transparente e cuidadoso com as famílias dos estudantes. A pandemia, ela trouxe muitos prejuízos para as políticas de educação e para o nosso trabalho enquanto professoras. Mas, por outro lado, ela também nos apresentou muitas outras possibilidades de trabalho educativo de qualidade, né? E também de cuidado nas relações estabelecidas entre as pessoas. E uma delas, um desses ganhos, foi a nossa relação de aproximação com essas famílias. A gente precisava saber como é que as crianças estavam, como é que as famílias estavam, dizer do nosso retorno remoto, dizer das atividades, das nossas propostas de trabalho à distância, né? E aí, esse momento possibilitou esse encontro de conhecimento destes estudantes e dessas famílias e dessas realidades. Bom, essa é a escola que eu desejo. Essa é a escola que eu luto para que um dia ela possa emergir. Vamos conversar? Nos tempos de hoje, faz a gente pensar, nos leva a refletir o quanto que a gente ainda tem que caminhar, né? O quanto que a escola ela precisa se abrir a tantos aspectos em que ela fecha os olhos e muitas vezes, né? Então, este momento foi, igual você falou, né? Nós perdemos muito, né, com esse convívio, mas também está tendo aí uma oportunidade de reflexões importantes virem à tona, né? De um novo olhar, de um novo caminhar, de uma nova proposta, de um trabalho diferenciado, né? Isso é importante. Bom, quem tem no chat aí alguma pergunta, algum apontamento que queira colocar, né? Vamos aproveitar este momento, né? Temos aí algum apontamento, alguma pergunta? Quem nos acompanha?
Vamos aproveitar agora e agradecer, viu, Juliana? Muito boa reflexão, né? Fechou a nossa semana com chave de ouro. Viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Jussara? Porque eu não sou uma pesquisadora profissional do tema, né? Eu pesquiso de maneira livre, porque me interessa, né? E a sala de aula me provoca muito para esse tema. E eu acho importante toda vez que a gente conversa entre nós, porque aí a gente conversa, e aí a gente reflete, e aí a gente muda de ideia, a gente repensa. Então, essa troca de professora para professora é muito importante para nós. Sim, com certeza. A Daisy coloca aqui no chat para nós que a história é contada sempre dos dominantes. Precisamos mudar essa perspectiva. Precisamos contar as outras versões da história, das histórias. É verdade, né? A Vanilde também coloca super necessários esses questionamentos, principalmente em um cenário em que parte da sociedade insiste em afirmar que no Brasil não existe racismo. Ah, quem dera, né? Enquanto não enxergarmos nossas mazelas, nada é feito. Nós precisamos sair dessa zona de conforto, né? A Zúvia Rodrigues, essa pauta é para toda a sociedade. Realmente é muito importante, não é? Né, Juliana? Muito importante essa pauta. É urgente. Sim. A Denise Franca coloca: essa é uma pauta e agenda urgente e deveria ser cotidiana em nossa profissão. Precisamos enfrentar e erradicar o racismo na educação básica. Acho que é em todos os lugares, né? Em todos os lugares, em todas as instâncias, em todos os momentos, em todos os ambientes. Eu acredito, a Denise continua, que podemos construir e ver nascer uma escola nova, com um currículo vivo, novo e sem vozes silenciadas. Eu também acredito, Denise. A Luzia coloca também, Juliana, que lindo isso. Ser ponte para que nossos alunos passem e se fortaleçam. Isso tem a ver com a nossa profissão, né, Luzia? É isso. É isso que a professora da educação básica faz. Luciana Andrade coloca também que a educação antirracista vem com o propósito de quebrar com esses pensamentos colonizadores. Sim. A Carla Machado. Emocionante te ouvir aí, Juliana. Emocionante é estar com vocês aqui, né, numa sexta-feira à noite, depois de uma maratona extensa formativa. Mas eu acredito que é um marco histórico para nós também, viu? Sim. Tem que ser um marco histórico. Pode marcar mudança, né, Jussara? Sim, mudanças mesmo. Mudanças de atitudes, de comportamentos, né? A Lourdes coloca também, aí eu perdi que a Lourdes foi rápida. Se puder voltar depois ou colocar. A Silvânia coloca: trazer para nossas práticas educativas ações de enfrentamentos ao racismo, apropriando-se das diretrizes curriculares, das relações étnico-racial, pautado no respeito à diversidade cultural e social. A Vanilda Lúcia coloca aqui ótimas colocações sobre as reais necessidades da educação antirracista. É agora, é real e precisa ser discutida nossas práticas, sim. Alessandra Medeiros, mais uma partilha incrível nessa semana. Muito obrigada, Juliana. Obrigada a vocês, Alessa Medeiros. A Sara de Carvalho, infelizmente percebo que é um caminho muito longo para ser percorrido.
e nos falta apoio institucional, governamental e etc. Mas nós temos que nos pôr a caminho, né? Sim. A Gisleide coloca: parabéns, Juliana, sou suspeita de falar, vamos escutar você, aprendo cada vez mais, fala maravilhosa. Obrigada a você, colega, trabalhamos na mesma escola, né, e aprendemos muito uma com as outras. A Mônica de Lourdes: se faz urgente contar a verdadeira história e positivar sempre. A Sueli também coloca que excelente palestra, verdades que ficam encobertas. Vamos dizer, agora já não estão mais. Sim. Elas têm que vir à tona. Todas elas têm que vir à tona. Sobretudo no campo da educação, né, Jussara? Elas precisam ser evidenciadas. Sim. Bom, eu acredito que somente uma que foi mais rápida, que eu não consegui fazer a leitura. Nós conseguimos ler todas, né? Agradecer a participação de todos aí no chat também, né? O quanto é importante essa discussão entre nós, né? No meio escolar, né? Eu acho que dá para levar para as escolas, para os grupos, né? Sentarem, poderem rever, né? Muitas práticas. A Luciana coloca aí: obrigada, Juliana, a provocação foi feita. Nós, professores, temos uma grande responsabilidade e a formação se faz necessário sempre, a pesquisa, criticidade e leitura para uma educação antirracista. Sim. Jussara, eu posso fazer uma indicação e um convite? Claro que sim, fique à vontade. Para encerrar a nossa fala, né, que eu estou vendo que o tempo já está se esgotando, né, eu queria fazer, né, uma indicação, porque nós, professoras, né, nós somos o sujeito da reflexão, sujeitos da escrita, da construção, do planejamento e também da pesquisa. E esse encontro, ele é muito importante, né? O encontro para discussão com os pares, essa troca, mas é importante também que a gente possa oxigenar e arejar a nossa cabeça. E como que a gente vai fazer isso? Com literaturas. Então, eu indico algumas para vocês. Eu acho que vocês não estão aguentando ler mais nada nesse final de ano, né, gente? Mas prometo para vocês que são literaturas leves, pontuais, reflexivas e o mais importante, literaturas de professoras para professoras. O primeiro deles é muito conhecido de vocês, é esse aqui, ó, da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Né? É uma leitura fácil, é uma leitura tranquila e é uma leitura para que a gente possa pensar, né, em atitudes que são atitudes antirracistas no nosso dia a dia. É uma leitura para todos, negros e não negros também. O outro livro... Seria importante se alguém pudesse colocar no chat, né? Os nomes. Sim, depois eu vou mandar também os nomes, Jussara. Eu vou mandar essa apresentação e uma outra também, né? A outra indicação é o livro chamado Uma Outra Educação é Possível. Feminismo, deixa eu só ler aqui. Feminismo, Antirracismo e Inclusão na Sala de Aula, da professora Luana Tolentino. Também é um livro fininho, também de professora para professor e super bacana. O outro livro é Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito e Discriminação na Educação Infantil, da professora paulista Eliane Cavaleiro. Ele é um livro que ele foi escrito no final da década de 90 e início dos anos 2000.
Mas se a gente for ler o livro dela e o texto indicado pela professora Ana Paula, que é o da professora Azoilda Loreto, que é o Racismo na Escola, são 2 livros importantes para a gente poder pensar na pauta do racismo para a educação infantil, que é esse nosso lugar aqui de atuação e de trabalho, né? Então, é uma literatura muito importante. O outro é Ensinando a Transgredir, a educação como prática da liberdade, da escritora e professora norte-americana Bell Hooks. É uma literatura sensacional. E, por último, né, é o Almanaque Pedagógico Afro-Brasileiro, da professora aposentada da Rede Municipal de Educação, Rosa Margarida Rocha de Carvalho. Também é um manual voltado para nós, professoras. Quer começar a pauta antirracista? Né? Está estudando, está trabalhando? Como é que a gente começa essa discussão com crianças pequenas? Como que a gente começa essa construção com as famílias? Porque se a gente está falando de crianças da educação infantil, a gente está falando também de uma educação que se estende e se reverbera à família, não é? A professora Ana Paula disse isso no encontro de quarta-feira. Então, nesse manual tem dicas de atividades, né, para todos esses públicos, né? Então, vale a pena. E o convite que eu queria fazer é que eu também sou integrante do Núcleo de Estudos de Educação para as Relações Étnico-Raciais aqui na minha Regional Oeste, né? E convido vocês também a fazerem parte dos núcleos de estudo de educação para as relações étnico-raciais nas regionais aonde vocês trabalham. São lugares potentes, importantes, para que a gente possa se instrumentalizar didaticamente, pedagogicamente, né, para essa construção antirracista que é cotidiana. Obrigada, Jussara. De nada. Obrigada pelo convite também, viu? Bom, então, gente, nós agradecemos a participação de todos, de todas nessa noite, né? Muito boa partilha. Agradeço novamente a Juliana, né, por estar conosco, por dividir o seu talento, Juliana, conosco. Muito obrigada, né? Acho que as atitudes têm que partir. Às vezes a gente fica muito preocupada por multidões, mas a gente tem que começar dentro de nós primeiro, né? Porque só assim, partindo de nós, é que a gente vai tocar o outro, né? O importante é que se já tocou o coração de cada um, ele pode multiplicar, né? Isso é muito importante. Muito obrigada. Eu desejo a todos uma boa noite. Né? Eu queria convidar a Deise, né, Deise? A Deise estava com problema na conexão, né? Ô, Deise, acho que seu áudio está desligado. Sim. Estava mesmo, desculpa. Primeiro, eu queria agradecer muito a Juliana por ter aceitado esse convite, de fechar essa nossa semana, que é gritante, é necessário, é urgente que a gente faça essa discussão, né? Tanto a Lei 10.639 como a 11.645 já tem, aí já vai para os seus, anda aí depois dos seus 15 anos, e essas leis ainda não estão efetivas na escola, né, Juliana? Então, acredito muito, assim, que essa semana foi muito importante para a nossa escola, né, para a nossa comunidade, para aqueles que participaram. Eu acho que realmente completou tudo que a gente gostaria, pelo menos no início de uma caminhada. Então, muito obrigada, Juliana, muito obrigada mesmo por sua participação. Espero que você retorne em outros momentos na nossa escola, até mesmo presencialmente. Sim. Eu agradeço também, viu, Deise, o convite. Obrigada. E você falou do núcleo, né? Eu também acho muito importante a gente falar do núcleo das relações étnico-raciais, que estão presentes em todas as regionais. Na Regional Pampulha também nós temos. Na nossa escola, eu participo do núcleo também, já participei dele pela Noroeste. E ele está lá na regional, mas pronto para nos auxiliar sempre que a gente precisar. Aqui hoje a gente tem a representante do núcleo aqui com a gente hoje, né? E sempre que a gente precisar, as dúvidas que a gente tiver na hora de fazer isso na escola, a gente pode contar com o núcleo para nos ajudar a desenvolver isso na nossa escola. Então, e quem, né, quiser procurar, também serve
para as creches, para as escolas parceiras, para procurar um núcleo também para esse auxílio. E as reuniões, as participações, os encontros são muito ricos, assim como hoje aqui com a Juliana. Tá? Muito obrigada, Juliana. Obrigada, Jussara. De nada, gente. Ó, muito obrigada. Eu quero agradecer de novo a toda a equipe, a todos que estão participando conosco. Né? Sinta-se abraçada por todos nós, viu, Juliana? E quando puder Obrigada. também, vá até a nossa escola. Vai ser muito bom. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada a todos e todas, né, por esse momento. Eu desejo a todos uma boa noite. Obrigada. Saúde e bem para todo mundo. Boa noite. Bom descanso.